Estamos de volta com esse assunto aqui com o Dr. Rodrigo, médico ginecologista, obstetra e mastologista, que atua em Braço do Norte, mas que está dando a grata satisfação de estar conosco aqui na TV Tubá, falando para vocês sobre esse assunto tão importante que é dor pélvica e endometriose. Mas continuando sobre dor pélvica, talvez o telespectador esteja assim querendo fazer essa pergunta. E a dor da cólica menstrual? Tantas mulheres sofrem tanto com dores que muitas vezes vão parar no hospital, ficam acamadas. O que ocorre que a mulher sente tanta dor no seu período? Determinadas mulheres sentem tanta dor no período menstrual. Bom, isso é uma pergunta muito interessante, realmente, doutor Mário, porque a dor no período menstrual, que a gente tecnicamente chama de dismenorreia, ela é muito comum. Em torno de 50% das mulheres adultas sofrem da dismenorreia, da dor no período da menstruação. E em torno de 70% das adolescentes sofrem também da dismenorreia. O grande desafio é diferenciar a dismenorreia normal, já que ela é muito comum, daquela dor principalmente ligada com a endometriose. Então, o que a gente tem que levar sempre em mente, principalmente em função de não levar ao atraso nos diagnósticos de situações importantes, né, como a endometriose. A dismenorreia, com o tempo, ela tende a aliviar. Então, se 70% das adolescentes têm e só 50% das mulheres adultas têm, a gente já tem uma redução na incidência, na prevalência dessa situação. E também a gente tem uma diminuição na intensidade do sintoma. Geralmente, à medida que o tempo passa, se torna mais fácil tratar, se torna mais fácil lidar com essa dor. A paciente aprende, ela sabe o nome do remédio, a dose que ela precisa tomar, quando que ela precisa tomar. É mais fácil. Ao contrário daquela dor relacionada com a doença, principalmente a endometriose, que ela é uma dor progressiva, né? Então, o sintoma aumenta ao decorrer dos anos. Então, a dor vai ficando cada vez mais difícil de se tratar, o período doloroso cada vez aumenta mais e sempre se apresentando no período pré-menstrual. A dor, a cólica, ela é causada por uma série de substâncias inflamatórias que são liberadas, né? O endométrio é uma pelezinha que recobre o útero por dentro. É uma pele composta de glândulas, principalmente, e que, para que vocês entendam melhor, funciona como se fosse uma caminha, para que quando o ovinho, depois da fecundação, estiver se desenvolvendo, ele tenha um lugar para se aconchegar e seguir o seu desenvolvimento dentro do útero. O nosso organismo ele é bastante inteligente, a nossa natureza é muito inteligente. Uma vez não havendo a fecundação, essa caminha ela é expulsa, ela é jogada fora, e isso sai como menstruação, para que o nosso organismo no mês seguinte volte a fazer uma cama nova para aconchegar um possível embrião. Então, esse processo de descamação, de jogar essa pele fora e se fazer com que prolifere uma pele nova, libera uma série de substâncias, e o útero, sendo um músculo oco, ele vai responder a essas substâncias através de contrações, e muitas vezes essas contrações causam dor. Continuando sobre a dor, eu gostaria de saber em que condições a trompa dói. A dor, a trompa também é causa de dor pélvica, em condições? Principalmente nas situações onde ela esteja acometida por algum processo infeccioso. Os mais comuns são doenças sexualmente transmissíveis, como o micoplasma, o ureaplasma, a Neisseria gonorreia, a clamídia, que vão causar alterações, muitas vezes podem levar a alterações anatômicas nessa trompa,
e em algumas situações a obstrução dela, e com que essa obstrução possa levar a um processo chamado de hidrossalpinge, onde vai se acumulando líquido dentro da trompa, e essa distensão da musculatura da trompa pode ser muito dolorosa, pode causar bastante desconforto na paciente. Ótimo, muito bem. Uma outra pergunta que os ouvintes gostariam de saber, talvez, é sobre o ovário. Sabemos que o ovário é um órgão importantíssimo para a mulher, mas muitas vezes ele pode ser sede de doença e muitas vezes silenciosa. E a dor no ovário, em que condições ocorre? O ovário, ele pode, a dor relacionada a tumores até pode existir, mas geralmente não é essa a característica. O tumor de ovário é um tumor extremamente difícil de se diagnosticar, não se tem um protocolo específico para rastreamento, né, na população em geral. E muitas vezes, quando a gente descobre, principalmente as doenças malignas de ovário, elas já vêm num estágio avançado, em função de que, na grande maioria, essas doenças são silenciosas. Mas o ovário ele também pode doer em situações onde haja uma infecção, né? São as salpingites ou forites, né? Pode ter a dor, como a gente falou, a dor referida da ovulação, e em algumas situações, como cistos hemorrágicos, quando existe uma distensão grande da cápsula do ovário, também pode levar à dor. Mas geralmente a dor no ovário, a menos a dor de origem infecciosa, a grande maioria das vezes ela é de origem benigna, são doenças benignas. Ótimo. Outra causa, talvez, que muitas vezes ocorre, você poderia falar um pouquinho sobre o processo aderencial da região pélvica. Por que isto ocorre e por que causa dor? Bom, as aderências pélvicas, né, elas podem se originar tanto de procedimentos cirúrgicos ou procedimentos infecciosos. Então, qualquer cirurgia que se realize na cavidade pélvica, então quando eu falo isso, eu não falo apenas dos órgãos ginecológicos, como nós conversamos antes, né? Bexiga, intestino, vasos pélvicos, enfim, podem levar a processos aderenciais. O que são as aderências? Você imagine aquele filme que a gente usa para enrolar, para acondicionar comida em casa, aquele plástico fininho. Então é como se formassem traves desse filme, desse plástico, aderindo um órgão a um outro e distorcendo a anatomia da pelve. Então às vezes o ovário está colado na bexiga, já distorce a anatomia da trompa, pode causar dor, né? O intestino pode ficar aderido ao útero, ovário, dificultando a mobilidade do trânsito intestinal, isso também pode trazer dor, né? Então, além dos procedimentos cirúrgicos, há situações, as causas infecciosas, como eu falei antes, gonorreia, clamídia, micoplasma, ureaplasma, também podem causar uma reação forte o suficiente para que o organismo reaja, formando essas aderências como uma forma, às vezes, até de proteção, de tentar encarcerar esse processo inflamatório em uma determinada localidade, deixando o resto da pelve em segurança. Nem sempre é isso que a gente vê, mas seria mais ou menos esse o processo. Para encerrar esse bloco, eu gostaria de saber, assim, além do exame clínico, quais outros exames que você usa para chegar à conclusão da origem dessa dor pélvica? O principal, doutor Mário, que eu acredito, seja ouvir o paciente. Tá? A gente sabe através de estudos que o diagnóstico da endometriose pode retardar em 7 até 11 anos. Isso para mim é falta de tempo, de dedicar tempo ao paciente. Então, o simples fato de ouvir o paciente, se concentrar nas queixas do paciente, pode nos ajudar a chegar a um diagnóstico.
E além do exame físico detalhado, minucioso, é lógico que nós temos uma gama, uma infinidade de exames, né? Preventivo, os exames de secreção, procurando esses agentes infecciosos, os exames de laboratório, né? Mas também lançando mão de exames de imagem. Hoje o ultrassom, né, vem evoluindo muito, e o ultrassom, quando se fala em dor pélvica crônica ou investigação de endometriose, o ultrassom ele tem uma sensibilidade, uma especificidade maior do que a própria ressonância. Tá? Então, em mãos de uma pessoa habilidosa, que se dedica ao estudo dessas situações, o ultrassom pode nos oferecer um bom diagnóstico em todas as situações. É importante o senhor falar, porque quando a gente vê a lesão da endometriose num determinado ponto, bexiga, intestino, né, por exemplo, ou quando a gente vê uma trompa dilatada com líquido acumulado dentro, sinalizando uma hidrossalpinge, ou pus líquido dentro da cavidade pélvica, o ultrassom nos ajuda bastante, mas para as aderências também, porque ele é um exame dinâmico. Então o médico, através da mobilização do transdutor, ele consegue ver se tem algum órgão aderido, grudado em outro órgão, coisa que, por exemplo, a ressonância apresenta a sua limitação. Além dos exames, né, que a gente precisa lançar mão, como a gente falou antes, sistema gastrointestinal e do sistema geniturinário também. Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já, porque o assunto está muito bom.